Então, o Jung vai dar um exemplo de como essas formas coletivas elas podem ser usadas para resolver um problema individual, né? Como o próprio inconsciente faz isso através dos sonhos, né? Então, a paciente dele, que tinha passado essa fase pessoal do tratamento de reconhecer as próprias infantilidades, as próprias deficiências, né? Ela tem o seguinte sonho, né? Quando ela está entrando nessa fase de confronto com o inconsciente coletivo. Então, ela sonha que ela vai atravessar por um lugar que está inundado, né? Tem um rio que ela tem que atravessar e ela encontrou uma passagem seca por onde ela pode fazer essa travessia. Só que quando ela vai passar, surge um caranguejo de dentro desse rio e segura o pé dela e ela não consegue continuar. E aí o Jung pega as associações dela com os elementos do sonho, né? Então ela associa esse obstáculo difícil de atravessar como a situação neurótica dela, que ela não consegue sair. Ela associa a passagem pelo lugar seco como a terapia, que é uma possibilidade dela superar o sintoma neurótico. Ela associa o caranguejo com o câncer, que matou uma conhecida dela, né? E também, enquanto ela está falando do caranguejo, ela lembra da, das brigas que ela tem com uma amiga da qual ela não consegue se separar e vive aquela relação de amor e ódio, né? Que gosta muito, mas está sempre brigando com a pessoa e aí não sabe se a relação vale a pena continuar. Enfim. E aí, qual que é a análise que o Jung faz da situação, né? Que o caranguejo, né, que lembra a mulher que morreu de câncer, qual que é a história dessa mulher? O primeiro marido dela morreu, ela vai e se casa com um artista que a paciente tinha medo, achava ele, apesar de achar ele fascinante, tinha um pouco de medo, achava ele sinistro. Ela casa com esse cara e começa a desenvolver os próprios potenciais artísticos também, né? E só que morre prematuramente de câncer, né? E a própria paciente, apesar de ter uma atração por esse estilo de vida que essa amiga dela adotou com um artista, que era uma vida mais desregrada, ela tinha medo porque enxergava esse câncer como um castigo por ela ter seguido esse tipo de caminho na vida, né? Então, o Jung vai falar que essa fascinação pelo artista que ela tinha, pelo namorado dessa conhecida dela que morreu, vinha justamente dos potenciais criativos inconscientes dela, que ela tinha medo de perseguir, né? Então ela reprimia isso e acabava entrando numa relação com uma amiga, e ela tinha alguns desejos homossexuais inconscientes por essa amiga, onde ela fazia o papel masculino, e ela vivia essa relação com o artista só que de uma forma inconsciente, sintomática, para se imiscuir de desenvolver esses potenciais próprios dela, né? Então, o próprio sonho vai usar essa forma coletiva do combate com o monstro na beira do rio, que é um tema super comum na mitologia, combate com o dragão, ou com a hidra, ou com qualquer tipo de monstro acontecendo na beira do rio, né? Esses monstros gigantes, e vai representar essa situação muito pessoal dela, que são os talentos criativos que ela tem que desenvolver usando esse frame mitológico, né? Então o Jung ele vai diferir, enquanto o Freud entenderia, por exemplo, que é a própria relação com a amiga, que ela é muito apegada e que ela tinha que se separar para conseguir se desenvolver e entrar numa relação própria, né? O próprio Jung vai falar que não, que se você simplesmente se separa sem reconhecer o que está projetado na pessoa e desenvolver em você, você acaba só entrando numa relação igual com pessoas diferentes, porque aquilo ainda está inconsciente, você vai ainda se atrair por aquilo que se adeque à sua projeção. Então é muito comum a pessoa, por exemplo, sair de uma casa onde tem uma mãe extremamente autoritária, um homem faz isso, eu vou sair dessa mãe autoritária e acaba se envolvendo com uma mulher que é tão autoritária quanto a mãe e restabelece a mesma dinâmica. A mesma coisa uma mulher que namora, que tem um pai alcoólatra, né, a casa é o inferno, ela sai de casa e vai e casa com um cara alcoólatra. Então tem algo ali inconsciente que está mantendo essa relação que precisa ser conscientizado, né? E para o Jung é uma parte da personalidade que precisa ser desenvolvida, para que a quebra dessas relações sejam possíveis, né? A pessoa consiga se desenvolver.
E é claro que não são todos os casos que são explicados dessa maneira, mas esse caso específico que Jung estava tratando era um desses casos onde há um potencial inconsciente projetado que precisa ser desenvolvido na personalidade como forma de romper os sintomas, né, e a situação neurótica.